Pronto, bom dia, meus queridos alunos. Vamos lá, né, para a aula de reclamação. Já estamos chegando na reta final de nosso curso, né? Reclamação e ação rescisória são os dois últimos assuntos que a gente trata. E eu quero tratar com vocês hoje justamente de reclamação, voltando ao comecinho do curso, só para lembrar a vocês que a gente tem 3 meios de impugnação das decisões judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem os recursos, que a gente amplamente estudou, né, ao longo de diversas aulas. A gente tem os chamados sucedâneos recursais, né, como é o pedido de reconsideração, que não é expressamente previsto como regra, apenas excepcionalmente se prevê, mas é um sucedâneo recursal, faz às vezes de um recurso, porque interna no processo. E a gente tem as chamadas ações autônomas de impugnação, como são as duas principais que nós vamos estudar na aula de hoje e na próxima aula, que é a aula de ação rescisória. Mas hoje o nosso objetivo é tratar de reclamação. E para isso eu queria fazer um breve histórico, né, da reclamação, para que vocês possam compreender este instituto. A reclamação, ela nasce na jurisprudência do STF como decorrência da... Oi, pois não? Desculpe interromper, mas não está aparecendo para a gente que está gravando. Está aparecendo para o senhor? Está gravando porque eu estou gravando no OBS Studio, que é melhor. Ah, tá. Desculpa. Não, fique à vontade. E como eu disse a vocês, eu prefiro que vocês deixem as perguntas para o final, mas se tiver alguma coisa muito relevante, podem interromper, tá bom? Mas voltando aqui, pessoal. Então, a reclamação, ela nasce na jurisprudência do STF, com previsão regimental do STF, a partir da lógica das teorias dos poderes implícitos. Porque a reclamação, ela cabe, e aí eu vou rebater isso muitas vezes no decorrer da aula, mas ela cabe essencialmente em duas hipóteses. Todas as vezes que um outro órgão judicial usurpa a competência de um tribunal, ou quando você tem um desrespeito à autoridade da decisão do respectivo tribunal. Tá? Então, todas as vezes que eu tenho, por exemplo, um tribunal ou um juiz de primeiro grau querendo julgar um processo que é competência de outro tribunal, caberá reclamação. E todas as vezes que eu estiver diante de uma situação com algumas ressalvas, que a gente vai tratar ao longo da aula, de um tribunal que está tendo a autoridade da sua decisão desrespeitada, também caberá reclamação. Caberá reclamação aonde? No próprio tribunal que teve a competência ou a decisão desrespeitadas. E nasce na jurisprudência do STF partindo da lógica de que quem tem o poder explícito de julgar, ele tem o poder implícito de fazer valer a sua decisão e a sua competência. Tá? Embora exista uma parte da doutrina que entenda que a reclamação ela decorre da reserva legal, de previsão legal, né? Ela não nasceu assim. Hoje é até discutível a concepção da reclamação depender de expressa previsão legal. Mas não foi assim que ela nasceu. Ela nasceu, né, da teoria dos poderes implícitos. E depois passou a ter previsão regimental no regimento interno do STF, e a nossa Constituição de 1988 previu originariamente, desde 1988, a reclamação, tanto para o STJ como para o STF. Então está lá entre as ações de competência originária do STF, no artigo 102, inciso 1º, a linha L, que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar as reclamações contra decisões que desrespeitem a competência do tribunal ou desrespeitem a autoridade das decisões do tribunal. E foi prevista também no STJ, para o STJ, na Constituição Federal, no artigo 105 e, inciso 1º, a linha F da Constituição Federal. Ela não foi prevista para o TST. Depois houve uma emenda regimental para incluir no regimento interno do TST e o STF não aceitou a constitucionalidade da emenda regimental do STF porque entendia que dependia da reserva legal, dependia de legislação expressa e que não podia o próprio tribunal. Ou seja, sendo de certa forma incoerente com a história
da própria jurisprudência do STF com a história da jurisprudência, do próprio STF, me perdoem a redundância. Mas qual é a lógica central? É que antes do CPC de 2015, eu tinha previsão constitucional de cabimento das reclamações para o STF e para o STJ, e eu tinha previsão constitucional estadual para reclamação nos tribunais estaduais, quando a própria Constituição estadual assim previa. Então, naquela época, e esta questão da constitucionalidade federal, da norma da Constituição estadual que previa a reclamação aos tribunais de justiça, foi levada ao Supremo e no julgamento da ADI, na época chamava-se ADI, depois a gente passou a chamar de ADIM, 2212, dígito 1 do Ceará, o STF admitiu a constitucionalidade das normas das constituições estaduais que previam e ainda prevêem, na verdade, as reclamações, mas declarou inconstitucional a possibilidade do STF inserir no seu regimento interno. Então, antes do CPC de 2015, o STF não aceitava previsões regimentais e não admitia reclamação para tribunais regionais federais, né? E durante um bom tempo também para o TST. E isso chegou a ser tratado no recurso extraordinário 405.031 e o STF fixou jurisprudência neste sentido, e que não cabe reclamação para tribunais regionais federais, também não admitia reclamação pautada no regimento interno do TST, mas só admitia reclamação, né, quando você tinha previsão nas constituições estaduais. Então, também no STM, né, o Superior Tribunal Militar admitia. Mas por que admitia? Porque você tem lei expressa. O Código de Processo Penal Militar prevê a reclamação. Inclusive, a reclamação do CPC de 2015 é muito influenciada pelo regime jurídico da reclamação no STM, da reclamação com base no Código de Processo Penal Militar. O regime jurídico é muito bem estruturado lá e foi trazido para o CPC de 2015. Mas então, pré-CPC de 2015, cabia reclamação para o STF, cabia reclamação para o STJ, cabia reclamação para os tribunais estaduais, quando a Constituição estadual assim previsse. Para a gente ficar na nossa área civil, não cabia dos tribunais regionais federais, né? E aí veio o CPC de 2015 e institui a reclamação e, por regra expressa, determina que as reclamações são cabíveis para todos os tribunais. E hoje nós temos reclamações para os tribunais regionais federais, e aí temos todos os tribunais com competência civil lato sensu, com possibilidade de reclamação. Tá bom? Uma ressalvazinha só importante é que assim, a reclamação que a gente tem hoje, que possui, como a gente vai ver agora, natureza jurídica de ação de competência originária dos tribunais, ela não se confunde com a antiga reclamação correcional. Antigamente era muito comum, até mesmo livros de doutrina e jurisprudência, confundirem esta reclamação, que é uma ação de competência originária dos tribunais, que serve para preservar a competência e autoridade das decisões dos tribunais, com a chamada, a antiga prevista reclamação correcional, que era uma medida correcional, portanto administrativa, e não jurisdicional, que podia ser aplicado como correção de algum ato judicial, mas não para reformar ou cassar o ato, como a reclamação ação é. A reclamação correcional, por exemplo, ela servia para aplicar uma sanção administrativa ao juiz que desrespeitasse a competência ou que desrespeitasse a autoridade da decisão. Mas aí era uma sanção administrativa, não tendo o condão, né, de cassar a respectiva decisão. Então, a reclamação não se confunde
com a reclamação correcional, que inclusive hoje, em geral, já não é nem mais prevista. Depois do CNJ, as formas de instrução as atividades correcionais persistem com as corregedorias, mas a forma de deflagrar os processos administrativos tem outro nome hoje. Tá bom? Então, em resumo, né, qual é a natureza jurídica, o conceito e a natureza jurídica das reclamações, da reclamação? Né? Primeiro eu preciso dizer a vocês que há uma mudança na jurisprudência do STF. O STF, antes do CPC de 2015, havia diversos precedentes que entendia que a natureza jurídica das reclamações possuía natureza jurídica de direito de petição. Foi uma incorporação, foi uma aceitação da doutrina de Ada Pellegrini, que no nosso sentir é uma doutrina equivocada por uma série de motivos. Ela é uma exteriorização do direito de petição, mas é uma exteriorização do tipo ação civil, do tipo ação judicial. Ação judicial. Não é atividade administrativa. Não é a petição, é o direito de petição que gera atividade administrativa. É o direito de petição ao Estado juiz por força de uma demanda civil. E, felizmente, né, atualmente o STF, especialmente depois da Constituição do CPC de 2015, passou a ter esta compreensão no nosso sentir correta, porque em nosso sentir a reclamação sempre foi uma ação civil de competência originária dos tribunais, que tem o objetivo de impugnar pronunciamento judicial ou administrativo, judicial ainda não transitado em julgado, ou administrativo, né, com o objetivo de preservação da competência, vou botar aqui ato judicial ou administrativo, vou completar aqui, ato judicial ou administrativo, visando a garantia da autoridade das decisões dos respectivos tribunais. Então, só para separar aqui, a preservação da ação, a reclamação é sempre uma ação civil de competência originária dos tribunais, mas ela pode impugnar uma decisão judicial ou um ato administrativo. Ela pode impugnar uma decisão judicial, quando esta decisão judicial usurpe competência do tribunal, ou quando esta decisão judicial desrespeite a autoridade da decisão do tribunal. Ok? E ela pode também atacar um ato administrativo que desrespeite a autoridade da decisão, judicial do respectivo tribunal. Tá bom até aqui? Vamos seguir adiante. Cabimento. E aí, cabimento, só para lembrar vocês, é requisito de admissibilidade. O cabimento está dentro do requisito de admissibilidade. Mas aí você pode me perguntar, Maurício, poxa, mas cabimento não está dentro do requisito de admissibilidade dos recursos e você acabou de me dizer que é uma demanda, é uma ação civil, embora a competência originária é uma ação civil? Sim, é uma ação civil, mas ela é uma ação civil que possui fundamentação vinculada, que possui causa de pedir vinculada. Isso é comum na reclamação e já antecipo a vocês também que é comum na ação rescisória. Não é de qualquer decisão transitada em julgado que cabe ação rescisória. É apenas das decisões transitadas em julgado que possuam previsão expressa do CPC de um vício rescisório. Assim como não é qualquer decisão de tribunal ou de juiz de primeiro grau que vai caber reclamação. Apenas será nas hipóteses que estão lá no artigo 988. As hipóteses do artigo 988, elas incorporam as hipóteses do artigo 102, do artigo 105 da Constituição e desdobram novas hipóteses. Então, a reclamação, para que caiba, ela é uma demanda, mas é uma demanda cuja causa de pedir é prevista expressamente, uma situação de fato prevista, e que tem que ter uma fundamentação vinculada àquelas hipóteses que a legislação prevê, as hipóteses que a legislação prevê para o cabimento da reclamação, para o cabimento
da reclamação. Ok até aqui? Que a gente vai desdobrar já já. Já já. Como a gente viu no histórico, depois do CPC de 2015, cabe reclamação para todos os tribunais. Para todos os tribunais. Um segundo aspecto é que antes a jurisprudência do STF e do STJ era muito firme no sentido de que não cabia reclamação julgada pelo tribunal para rever decisão do próprio tribunal. Ou seja, não cabia reclamação para controle interno dos atos. Então, por exemplo, se houvesse uma decisão equivocada de um desembargador que deixou de respeitar uma decisão fixada em enunciado de súmula do respectivo tribunal, ou uma decisão, ou que estivesse julgando incompetentemente uma decisão, não cabia reclamação, porque dizia, olha, eu não posso fazer reclamação, ou seja, eu não posso fazer uma reclamação porque eu não posso consertar quem cabe julgar. Se o tribunal entendeu que a competência é aquela, é porque o próprio tribunal está eventualmente superando o entendimento previamente estabelecido, fazendo uma evolução do seu entendimento. Isso era mais ou menos pacífico, que não cabia, eu não podia reclamar no STJ de uma decisão de ministro do STJ, eu tinha que reclamar de um acórdão do TJ ou de um acórdão do TRF. Assim como eu não podia reclamar no TJ o desrespeito por conta do desrespeito de uma decisão de uma Câmara Civil, ou de uma turma de julgamento, ou de um relator. Eu podia fazer uma reclamação contra uma decisão do juiz de primeiro grau, mas não no TJ da Bahia contra um ato do próprio TJ da Bahia. Isso precisa ser revisto agora, e tem sido revisto agora pela própria jurisprudência. Por quê? Porque o CPC, agora, ele possui, nos artigos 926 e 927, a incorporação de uma teoria de precedentes que traz consigo valores, né, que são plasmados em princípios que precisam ser respeitados pelos tribunais. Como o dever de autorreferência, né? A regra da autorreferência, ele tem que se manifestar sobre seus próprios precedentes, respeitar os seus próprios precedentes, ele tem o dever de manter a uniformização da jurisprudência, ele tem o dever de manter a coerência da sua jurisprudência, e ele tem o dever de seguir a sua própria jurisprudência. Lá no artigo 927, onde estão os precedentes obrigatórios, está lá que o tribunal deve seguir os posicionamentos do seu pleno ou corte especial, os seus enunciados de súmula, assim como os julgamentos de RDR e IAC que tenham no tribunal, que tenham sido proferidos no tribunal. Então, os órgãos fracionários do tribunal não podem mais desrespeitar as decisões do próprio tribunal. E a reclamação não deixa de ser uma oportunidade para que, no âmbito do próprio tribunal, ele faça a preservação do seu precedente, dos seus precedentes, né, obrigatórios. Tá bom? Agora, o que não pode, a reclamação não pode ser, é ser um sucedâneo recursal. Assim como não cabe reclamação se já transitou em julgado. Então a reclamação tem o seu papel restrito, que é esse papel que eu vou desdobrar a partir de agora. Mas eu não posso usar a reclamação como se ele fosse um sucedâneo recursal, né? Na substituição de um recurso. Está aqui um precedente que trata do tema. Assim como ele também não pode fazer, às vezes, de uma ação rescisória. Se a decisão transitou em julgado, eu vou propor ação rescisória. Se eu tenho um recurso específico para o próprio tribunal, eu tenho que interpor o recurso, não usar a reclamação. A reclamação é uma ação que tem incidência restrita às hipóteses de cabimento. Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a desdobrar as próximas ações. Mas o importante você entender é que é como se a gente tivesse quadradinhos específicos. Olha, eu tenho um quadradinho do recurso. Então, se eu tenho um recurso específico ao STJ, não me cabe promover uma reclamação de um acórdão. Eu tenho que interpor meu RE e meu RESP, o meu agravo em RE e em RESP. Se eventualmente a decisão já transitou em julgado, eu também não posso usar reclamação, porque contra decisões transitadas em julgados, cabe ação rescisória. Então, você tem a caixinha dos recursos.
Você tem a caixinha da ação rescisória e você tem a caixinha da reclamação. E qual é, Maurício, essa caixinha da reclamação? De uma forma geral, panorâmica, é isso daí. É preservar a competência do tribunal, previsto lá no artigo 988, inciso 1º. E a segunda macro-hipótese, que estou chamando aqui de macro-hipótese de cabimento, é a garantir a autoridade das decisões do tribunal. Então eu tenho no artigo 988, inciso 2º, esta cláusula geral, que determina que cabe reclamação sempre que eu pretender preservar, garantir, respeitar a autoridade das decisões do tribunal. E algumas decisões específicas do tribunal, né, eles passa o CPC de 2015 a desdobrar esta macro hipótese de garantia e autoridade das decisões, de garantia da autoridade das decisões tribunais em algumas decisões específicas. Então eu tenho uma cláusula geral, ou seja, sempre e em qualquer caso que houver uma ofensa à autoridade da decisão de um tribunal e que não caiba recurso específico para o mesmo tribunal, né? Mas especificamente para garantir a observância do enunciado da súmula vinculante. Inclusive, na emenda constitucional 45, quando cria o artigo 103A da Constituição, expressamente é prevista a reclamação como um instrumento apto a manter, né, a respeitabilidade, inclusive para fins de atos administrativos, dos enunciados de súmula vinculante. O CPC também vai lá no inciso 3º e diz que, olha, cabe reclamação para garantir a observância da decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Então ela pega o que está lá no enunciado da súmula vinculante e estende, né, para as hipóteses de controle concentrado de constitucionalidade. Também está lá no inciso 4º do artigo 988 a observância de acórdão proferido em julgamento de RDR ou de IAC, né? E está lá no parágrafo 5º do artigo 988, no inciso 2º, com uma pequena ressalva, que a gente vai falar já já, a observância do acórdão de RE com repercussão geral ou de RE ou de RESP em recursos repetitivos. Então, vamos lá recapitular aqui para vocês melhor compreenderem. Estava aqui olhando o tempo. 1. Preservar a competência do tribunal, cabível só contra atos administrativos. Ou, me perdoe. Preservar a competência do tribunal contra atos judiciais, decisões judiciais. Garantir a autoridade das decisões do tribunal contra decisões judiciais e contra atos administrativos, em algumas hipóteses. Esta macro-hipótese, então, duas hipóteses, macro-hipóteses, preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade das decisões do tribunal. Esta garantia da autoridade das decisões do tribunal serve como cláusula geral e serve para 4 subespécies, né? Subespécies de cabimento de reclamação. Observância do enunciado de súmula vinculante, observância da decisão do STF em controle concentrado, ou seja, a DIN, ADC e a DPF, observância de RDR e IAC, de julgamento de RDR e IAC, e observância de RE com repercussão geral e RE em RESP em recursos repetitivos. Tá bom? Vamos desdobrar um pouco mais, pessoal. Vamos desdobrar esse assunto um pouco mais. Tá? Então, Maurício, a preservação da competência do tribunal ela é intuitiva, assim como a autoridade da decisão é intuitiva. Então, eu acho que a melhor forma de explicar a vocês é dar alguns exemplos, apresentar a vocês alguns exemplos de situações onde fica clara a preservação da competência do tribunal. Então vamos lá, vocês estudaram comigo apelação, estudaram a morrer a apelação comigo. Foi isso? Tem juízo de admissibilidade da apelação? Não tem. O juiz de primeiro grau não promove juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade é exclusivo e privativo do tribunal, que vai julgar a apelação. Tribunal de Justiça ou TRF. Ok? Então eu não tenho mais juízo preliminar de admissibilidade de apelação. Então se um juiz de primeiro grau pega uma apelação intempestiva, claramente intempestiva, ele pode inadmitir? Não pode. Só quem pode é o tribunal. Então se o juiz de primeiro grau promove uma decisão de inadmissibilidade de apelação, ele está fazendo isso o quê? Usurpando uma competência do respectivo tribunal. Mesma lógica no agravo em RE e RESP. No agravo do artigo 1042.
nós sabemos que o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do TRF, ele tem juízo de admissibilidade preliminar no RE e no RESP. Mas no agravo contra RE e RESP ele não tem. Então, se o presidente inadmite o agravo em recurso especial, ele está usurpando a demora, a competência do STJ para analisar o agravo em RESP e do STF para analisar o agravo em RE. Então, é possível também eu desrespeitar a competência do tribunal por omissão. Né? Imagina uma hipótese de má fé ou não, pouco importa, mas em que um órgão jurisdicional, presidente ou vice-presidente, não admite, não analisa, não julga o RE e RESP. Eu estou numa situação de relativa urgência, né? E o presidente ou vice-presidente do tribunal, ele ou não decide a admissibilidade preliminar do RE e do RESP, até para, se for o caso, me dá direito a entrar com o agravo do 1042, ou então ele decide, inadmite e não remete os autos. Ele fica preservando, ou seja, fazendo uma omissão lesiva ao direito das pessoas, que, que termina por usurpar a possibilidade da pessoa ter acesso ao julgamento do recurso. Então ele termina usurpando por omissão a possibilidade da análise da competência, da admissibilidade, do mérito do recurso pelo respectivo tribunal. Tá bom? Então, mais um exemplo, juiz de primeiro grau que suspende a execução na pendência de ação rescisória. Então eu vou lá e proponho uma ação rescisória, e a ação rescisória, já antecipa vocês, ela não suspende automaticamente a decisão transitada em julgada, que pode ser plenamente executada. Então, quando eu interponho uma ação rescisória, a decisão rescindenda, que é a decisão atacada, ela não está suspensa, ela está gerando efeitos, e a execução dela é definitiva, não é nem execução provisória, é execução definitiva. Agora, eu posso informar no juiz da execução de primeiro grau, olha, eu interpus uma ação rescisória no tribunal para cassar essa decisão, então suspenda a execução. O juiz de primeiro grau não pode fazer isso. Porque se ele fizesse isso, ele está equivalendo a conceder tutela provisória na ação rescisória que ele não tem competência para julgar. Porque a competência para julgamento da ação rescisória é dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais e dos tribunais superiores, conforme o caso da respectiva competência. Tá bom? Então, quem é que pode suspender a eficácia da decisão rescindenda? O tribunal. Então, o juiz não pode afastar a eficácia da decisão rescindenda. Só quem tem competência para isso é o respectivo tribunal, com competência para julgar a ação rescisória. Então, esses são exemplos, né, que ficam claros vocês compreenderem a preservação da competência. Na garantia da autoridade da decisão do tribunal, dentro daquilo que a gente está falando, né, da cláusula geral, tem alguns exemplos que a própria jurisprudência foi reconhecendo ao longo do tempo como hipótese de cabimento das reclamações. A jurisprudência do STJ e do STF, pessoal, é muito rica no que concerne ao estudo das reclamações, e ela termina pautando, né, essa decisão. E às vezes até a gente vai ver até esvaziando a própria reclamação, com interpretações que são muito mais pragmáticas para tentar reduzir o excesso de processos nos tribunais, a velha e boa jurisprudência defensiva, do que propriamente com consistência dogmática mais relevante. Tá? Mas vamos lá, exemplos de decisão que objetivam a garantia da autoridade da decisão do tribunal. Então, por exemplo, contrato judicial que determina a execução de um julgado de uma maneira diferente da que foi determinada pelo tribunal. Então, o tribunal, em determinada apelação, ou o STJ, pouco importa, em determinada apelação, determinou, o STJ em recurso especial, determinou que a execução fosse procedida, né, através de expropriação. Aí o juiz de primeiro grau não quer aplicar a expropriação. Não, entendo que não tem que ser por expropriação, não, eu vou fazer por medidas coercitivas. E aí está havendo um desrespeito à decisão do tribunal. Caberia reclamação ao tribunal. Um outro exemplo, que eu até já falei com vocês em aulas, salvo engano, em aulas síncronas, né, contra as decisões de juizados especiais cíveis. Né?
Porque, como vocês sabem, das decisões proferidas pelos juizados especiais cíveis, ela cabe recurso extraordinário ao STF, mas não cabe ao STJ o recurso especial. Porque o STJ entendeu que, ao determinar no artigo 105.3 a competência para julgar em recurso extraordinário as decisões proferidas em última ou única instância por tribunais, que as turmas recursais dos juizados especiais não constituiriam tribunal e, portanto, não caberia recurso especial. E com isso começou também, de certa forma, a se confundir nos respectivos juizados especiais no sentido de que não estavam submetidos à jurisprudência do STJ, o que é falso, porque o STJ tem o papel constitucional, de proceder à uniformização da interpretação, né, da legislação federal e infraconstitucional. E ela tem que ser respeitada por todos os juízes, tribunais e turmas recursais e turmas de julgamento inferiores hierarquicamente ao STJ. E aí, depois de alguns precedentes, o STJ baixa a resolução número 12 de 2009 da Corte Especial para reconhecer expressamente o cabimento da reclamação. E aí o que começa a acontecer? Começa a chover reclamação, porque os juizados não estavam aplicando a jurisprudência do STJ. E aí vem o quê? Em 2016, a emenda regimental dizendo que não cabe. Pronto, que não cabe mais reclamação ao STJ. Apesar de o CPC, né, expressamente prever que, por exemplo, se aplica as decisões de RDR, e aí, portanto, também de AC, e, obviamente, também, portanto, de recursos repetitivos, lembro vocês, quem quiser vai lá assistir a aula de microsistema de julgamento de casos repetitivos, né? Em aquilo que for geral para casos repetitivos se aplica. Então, o CPC prevê expressamente para o IRDR, mas entenda que também as decisões de IAC e as decisões de IAC e as decisões de recursos repetitivos se aplicam aos juizados especiais, né? E não dá para dizer que não cabe a reclamação. E aí você tem a resolução número 3 de 2016, para dizer que, ok, cabe reclamação das decisões dos juizados, mas a competência para julgar esta reclamação não seria do STJ, seria dos respectivos tribunais. Então, ou seja, se houvesse uma decisão de turma recursal desrespeitando o precedente do STJ, competiria ao TJ julgar essa reclamação. E se, por exemplo, houvesse uma decisão de RDR, de um tribunal regional, em recursos repetitivos do STJ, sendo desrespeitada por um acórdão do TRF da primeira região, caberia ao TRF da primeira região, né, julgar esta reclamação para cassar esta decisão que ofendeu o recurso do STJ. Isso é flagrantemente inconstitucional por ofensa ao princípio do juiz natural e pela teoria geral da reclamação, que quem tem competência para julgar a reclamação é o tribunal que proferiu a decisão desrespeitada ou a competência desrespeitada. Então, não caberia, né? Então, no nosso entendimento, não tem decisão do STF sobre o tema, mas no nosso entendimento, isso não chegou ainda a ser discutido no âmbito de recursos, pelo menos que eu tenha conhecimento, né, no STF, mas essa resolução seria inconstitucional, porque a competência aí é do respectivo do próprio STJ. Tá bom? Então vamos seguir um pouco mais, pessoal. Então, uma hipótese que está dentro da hipótese de garantir a autoridade das decisões, que é a prevista no parágrafo 3º do artigo 103A e reproduzida no inciso 3º do artigo 988, que veio e foi inserida na Constituição pela Emenda Constitucional 45, que era justamente para garantir a observância denunciada da súmula vinculante. Tá? E neste caso, cabe tanto contra ato judicial como contra ato administrativo que ofenda, que desrespeite enunciado da súmula vinculante. Tá? E aí o que aconteceu? De forma muito legítima, inclusive,
porque o STF não vai poder virar instância revisional de qualquer ato administrativo, ia ser um inferno, seria muito complicado para o próprio STF, que ia terminar fazendo uma má prestação da sua atividade adicional. A Lei 11.417 de 2006, que regulamenta a súmula vinculante, ela prevê expressamente a necessidade, artigo 7º, parágrafo 1º, de esgotamento das vias administrativas. Então, se eu tenho um ato administrativo, que ofende, súmula vinculante, eu tenho que proceder aos recursos administrativos, esgotando-os, para que só então eu promova, a aplicação da reclamação, tá? Somente com ressalva e sempre que isso for possível, né? Porque pode ter situações de urgência urgentíssima que seja razoável afastar a incidência com base no princípio da efetividade para permitir desde logo a reclamação. Mas como regra geral é absolutamente admissível o esgotamento das vias administrativas, tá bom? E por vezes eu preciso utilizar essa medida, não só essa, outras reclamações, com outras medidas. Porque imagine uma reclamação de um respectivo tribunal que está a não aplicar súmula vinculante, e eu não tenho, não seria hipótese de cabimento por algum motivo do recurso extraordinário. Se eu deixar ele transitar em julgado, eu não vou poder propor reclamação. Então, às vezes, para evitar o trânsito em julgado, é preciso que você ingresse com a reclamação ou ainda no prazo de recurso de ED, ou você entra com um ED, para sobrestar o trânsito em julgado e entra com a reclamação. Isso é importante dizer, porque não cabe a reclamação contra a decisão transitada em julgado, mas a formação posterior do trânsito em julgado à interposição da reclamação não gera a perda de objeto da reclamação. Isso era para eu ter falado, pessoal, até aqui atrás, né? Então, isso aqui é importante, eu vou voltar aqui para dizer a vocês que é importante. O que é que o STF pacificou no enunciado 734? É de que eu não posso usar a ação rescisória, ou eu não posso usar a reclamação como sucedâneo, ou como substituto de ação rescisória, tá bom? Mas isso não implica dizer que se eu, por exemplo, entrei com a reclamação quando a decisão ainda não tinha transitado em julgado, e aí o tribunal, para manter, entre aspas, o desrespeito, acelera o julgamento lá dos recursos e não tem novos recursos e transita em julgado. Isso não vai implicar a perda superveniente do objeto da reclamação. Então, o que eu preciso aferir é se houve trânsito em julgado no momento da interposição da apelação, não propriamente no momento do julgamento da apelação. Da reclamação. Então, se eu interponho a reclamação antes do trânsito em julgado, o trânsito em julgado superveniente não impede a análise da reclamação e, neste caso, desconstituirá esse posterior, poderá desconstituir se for provida a reclamação, julgada procedente a reclamação pelo tribunal, desconstituir aquela coisa julgada, tá bom? Espero que tenha ficado claro, se não tiver a gente tira as dúvidas, tá? Então, voltando aqui, preservação da competência do tribunal já fomos, garantia da autoridade da decisão genericamente já fomos, né? Ao STF para garantia da observância do enunciado da súmula vinculante. Veio o CPC de 2015 e fez uma coisa muito óbvia, porque quando o artigo 103A da Constituição Federal foi inserido na Constituição, primeira Constituição 45, ele fez referência somente à súmula vinculante. Mas a súmula vinculante é precedente vinculante, assim como são as decisões do STF em ADIM, ADC e ADPF, em controle concentrado de constitucionalidade. Porque nestes casos, a gente tem eficácia, inclusive, erga omnes da coisa julgada, que não se confunde propriamente com o precedente. Então veio o artigo 988 e no inciso 3º tratou das duas hipóteses. São duas hipóteses diferentes, tá certo? Diferentes. Primeiro é a hipótese de desrespeito ao enunciado da súmula vinculante, ao precedente do enunciado da súmula vinculante, e o segundo, está lá no 988, inciso 3º, o mesmo inciso 3º tem as duas hipóteses,
diz respeito ao enunciado da súmula vinculante e diz respeito às decisões proferidas em controle concentrado do STF, ou seja, a DIN, a DC, a DPF, tá bom? Com detalhe, seja contra ato proferido em a DIN, a DC ou a DPF, liminar ou definitivo. A liminar também promovida em a DIN não pode ser desrespeitada, tá bom? Não pode ser desrespeitada. Aqui a gente tem um detalhe que é sempre decorrente daquela velha e boa problemática e eterno excesso de julgamento dos recursos que leva à jurisprudência, não raro, a promover essa jurisprudência defensiva e restringir, digamos assim, a amplitude dogmática dos institutos. Vocês sabem, e aí quem não lembra, eu remeto à aula de precedentes que a gente tratou tanto a síncrona como a assíncrona, que toda decisão ela termina por gerar duas normas jurídicas. Ela tem uma norma jurídica individual, que é aquela que está na parte dispositiva da decisão, e que se aplica com eficácia inter partes, né? E você tem uma segunda parte da decisão, né, que pode acontecer, que é o precedente, da onde eu tiro uma regra geral de algumas decisões, né, que passam a ter eficácia ou vinculante ou persuasiva. Então, o que eu quero dizer com isso? O STF, com muita clareza e muita tranquilidade, depois do CPC 2015, aceitou que cabe reclamação contra a parte dispositiva. Ou seja, se eu tenho... Vou pegar um exemplo para ficar mais fácil. Se eu tenho uma lei estadual que foi da Bahia, que foi considerada inconstitucional, e eu vou pegar um exemplo verdadeiro, que atribuiu, que concedeu o direito de percepção de aposentadoria ao ex-governador, significa que se o Estado da Bahia continuar desrespeitando essa decisão dessa DI, que declarou inconstitucional essa lei do Estado da Bahia, eu vou poder fazer uma reclamação ao STF para parar o pagamento, para obrigar o Estado a parar de pagar, né, a qualquer ex-governador que esteja recebendo, né, essa aposentadoria, porque o Supremo declarou inconstitucional. Então eu estou fazendo uma aplicação para todo e qualquer governador que estiver recebendo. Tá? Mas aí eu estou aplicando a parte dispositiva, que declarou inconstitucional a lei número tal. Agora, ao decidir essa questão no Supremo, ele também forma um precedente que vale para todos os estados. Não é somente da Bahia que será inconstitucional uma lei que atribua direito à percepção de aposentadoria para o governador. Qualquer estado que atribua isso estará ofendendo a Constituição. Aí a força do precedente. Então, a partir do momento em que determinado estado, Minas Gerais, né, estatue uma lei estadual dando este direito, né, de percepção de aposentadoria, ele está ofendendo o precedente do Supremo. E você pode aplicar desde cedo. E aí a pergunta é, numa situação como essa, eu posso desde logo entrar com a reclamação contra o Supremo Tribunal Federal, ao invés de ter que entrar com uma nova DIN para rediscutir? Ou seja, cabe a reclamação pelo desrespeito do precedente formado em a DIN, a DC, a DPF, ou só cabe contra a parte dispositiva? Antecipo no nosso sentir que dogmaticamente cabe também contra o precedente. Isso é muito claro, inclusive, nas outras hipóteses. Quando o CPC vai lá e diz que, nas duas outras hipóteses que a gente vai estudar aqui ainda, a DIN, a IRDR, IAC, e recurso com RE com repercussão geral e recurso RE e RESP com recursos repetitivos. Todos os precedentes obrigatórios na forma do artigo 927. Como a DIN, a DC e a DPF também são precedentes obrigatórios. Então, a intenção do CPC foi garantir a reclamação para a preservação do precedente. Inicialmente houve a aceitação disso, né, na reclamação 4.987 de relatoria do ministro Gilmar Mendes.
Posteriormente, o STF muda o entendimento na reclamação 3014 com o ministro Carlos Aires de Brito. E aí, a partir daí, o STF não admite mais a reclamação por ofensa ao precedente. E atualmente o STF está vacilante. Ele continua como regra não aceitando a reclamação por ofensa ao precedente formado em controle concentrado de constitucionalidade, mas em algumas raras hipóteses, em algumas hipóteses excepcionais, ele tem aceito, como tem sido o caso na reclamação 22.328, por desrespeito à DPF 130, que é a DPF da Lei de Imprensa. Então, nesta reclamação, por exemplo, o ministro Barroso não segue o entendimento majoritário, né? O próprio STF, né? Porque ele é só o relator, a DPF é julgada pelo Pleno, ela diz assim, de fato, não se aplica para os precedentes, né? Quando o ministro Gilmar falava até dos efeitos transcendentes da decisão que é basicamente o precedente, para dizer assim, como regra não cabe, mas nesse caso a gente vai excepcionalmente aceitar. Tá? Então, do ponto de vista de crítica dogmática, deveria caber, tem que caber, dogmaticamente deve caber, mas a jurisprudência do STF, né, atualmente, como regra geral, não aceita e excepcionalmente tem aceitado. Tá bom? Vamos lá. As últimas duas hipóteses de cabimento. Garantia da observância de precedente proferido em IRDR e IAC. É engraçado porque, IRDR e IAC, eles junto com RE, com repercussão geral, e RE e RESP repetitivos, eles formam aquilo que a gente já comentou com vocês, lá na aula de microsistema de julgamento de casos repetitivos, eu falo também da existência de um microsistema, né, de formação concentrada de precedentes. Então, esse microsistema de formação concentrada de precedentes, ele é feito a partir da conjugação destes 4 institutos, tá? IRDR, IAC, repercussão geral, recursos repetitivos, tá? Pode incluir também aí a DIN DC e pode incluir aí também a súmula vinculante. Mas vamos pegar esses 4 que são mais importantes, para vocês verem como a interpretação que os tribunais superiores têm dado é utilitarista e não dogmática. Por quê? O inciso 4º do artigo 988 fala no precedente formado pelo IRDR e IAC. O precedente, a garantia do autor das decisões em repercussão geral e recursos repetitivos, ele é garantido no artigo 988, parágrafo 5º, com uma limitaçãozinha, tá? Que eu vou já tratar aqui para vocês. Mas a lógica geral é o seguinte: reclamação contra precedente formado em RE é sempre no Supremo, que é o Supremo que proferiu a decisão que está sendo desrespeitada. Reclamação contra RE repetitivo é sempre no Supremo, porque foi o Supremo que gerou o precedente obrigatório desrespeitado. Reclamação contra RESP repetitivo é sempre no Supremo, no STJ, porque foi o STJ que formou o precedente desrespeitado. E o STJ e o STF têm promovido a interpretação excessivamente restritiva deste cabimento. Eu chego já. E, em contrapartida, o IRDR e o IAC, que cabem nos outros tribunais também, e que o STF e o STJ não tem, pode instaurar, mas não tem instaurado. Então, os IRDR e os IACs têm sido instaurados no Brasil todo por tribunais de justiça, tribunais regionais federais, e tem sido muito pouco utilizado ou não utilizado no STJ e no STF. E aí, o STJ e o STF têm acatado, têm interpretado mais abertamente a possibilidade de interposição de reclamação, de propositura de reclamação, que é a ação, né? Propositura de reclamação, contra precedente proferido em RDR e IAC, e não tem aceito contra precedente em RE e RESP. Eu chego já lá. Mas vamos primeiro para o que deveria ser, tanto para IAC quanto IRDR,
quanto também deveria ser para RE e RESP. É que, como regra geral, né, toda e qualquer decisão de precedente vinculado, e aqui estamos tratando especificamente de RDR e AC, tem que ser respeitado pelos juízes e pelos órgãos internos do próprio tribunal. Daí o cabimento, graças ao IRDR e AC, né, da revisão da jurisprudência para entender que cabe para o próprio tribunal que proferiu o IRDR e AC, se ele desrespeita, em desrespeito à autorreferência, né, aquela decisão proferida em IRDR e AC. Então, se o Tribunal de Justiça da Bahia faz um IRDR e AC pelo seu pleno ou pelas suas sessões cíveis reunidas, a Câmara Cível não pode desrespeitar esse precedente, sob pena de estar respondendo à reclamação, sob pena de reclamação, tá? Porque o tribunal, se quiser, que faça o overruling, né? Que reveja a tese, mas se não revir a tese, tem que ser aplicado, tá? Então, tem sido admitido na formação do presidente, tá? Só um detalhe, não cabe, por exemplo, contra as decisões de sobrestamento por admissibilidade do incidente. Aí tudo bem, aí é um exagero. Isso, inclusive, é a jurisprudência do STJ, né, sobre o tema. Diz o seguinte, olha, só vai caber o IRDR e AC quando o precedente for formado. Se o incidente foi admitido para julgamento, mas ainda não foi julgado, e você entende que a hipótese deveria ser de sobrestamento do seu processo, que não foi sobrestado, não vai caber reclamação. Você vai ter que entrar com recurso da decisão de distinguish, tá? Então o IRDR e o AC tem sido aceito para o precedente. Já quando nós estamos diante, né, do RE com repercussão geral, ou do RESP, RE e RESP, ou do RE e do RESP, do RE e do RESP em recursos repetitivos, o Supremo e o STJ, né, o Supremo está com a questão ainda suspensa, mas o STJ está dizendo o seguinte, olha, tudo bem, o CPC disse que cabe, mas eu só estou admitindo as reclamações, o STJ falou isso na reclamação 31.637, só pode ser feito por aquela parte que foi parte no processo, no recurso especial repetitivo. E não os outros todos que tiveram, por exemplo, seus recursos especiais sobrestados no primeiro grau. Lembra como é a dinâmica do julgamento do recurso repetitivo? Eu pego alguns casos modelo, e vou julgar estes casos modelo, e a decisão destes casos modelo se aplicará a todos os casos que tratem da questão. Então eu escolho 4, 5, 2, 3 recursos repetitivos, recursos especiais para julgar a tese e sobresto todos os demais. Depois que eu sobrestar todos os demais, eu vou aplicar esta decisão, tomar a decisão e aplicar a tese e replicar esta tese nos outros recursos. Não é isso? Então, teoricamente, no nosso sentir, o que o CPC pretende é que, lá no artigo 5º, parágrafo 5º, inciso 2º, que em todo e qualquer processo que houver desrespeito ao precedente obrigatório, eu preciso, né, se necessário, se não houver recurso específico, eu posso propor reclamação. E o que é que o STJ virou e disse assim? Não, nada disso. Eu só admito as reclamações por aquelas pessoas físicas ou jurídicas que ficaram instadas. Olha que o próprio CPC, não está aqui, mas eu vou incluir aqui para vocês, o próprio CPC já traz uma restrição a esse tipo de reclamação. Porque ele exige o esgotamento das vias ordinárias. O próprio CPC diz assim, não é em qualquer caso que vai caber reclamação para o STJ e para o STF. Eu tenho que esgotar primeiro as vias ordinárias e se eu não conseguir isso, aí sim, eu vou eventualmente promover a reclamação. Então o STJ já decidiu nesse sentido. Diz, não, eu não quero ficar aqui com esse mundo de reclamação, não. E entendeu que não cabe para a preservação do precedente, somente para aqueles que foram partes dos processos aonde foi formado
o recurso repetitivo. O STF tem duas reclamações afetadas ao pleno com pedido de vista discutindo essa questão, para dizer, né, se cabe a reclamação para o STF em ofensa a RE com repercussão geral, a RE em recursos repetitivos, e se caberia, né, no caso lá específico é sobre repercussão geral, mas a decisão que o STF tomar para repercussão geral vai ser a mesma para recursos repetitivos, se caberá ou não caberá a reclamação. Cenas dos próximos capítulos, vamos acompanhar a pauta dessas reclamações e quem sabe o STF, acho assim, do ponto de vista prático, menos provável, mas tomara que ele seja mais dogmaticamente consistente para admitir esta reclamação e assim garantir, né, os princípios constitucionais da efetividade, do amplo acesso ao judiciário, da preservação da competência do próprio STF. Tá bom? Beleza, pessoal. Então aqui, cabimento, a gente já foi muito, já tratamos bastante, demos uma visão geral bastante grande sobre o tema e vamos caminhando aqui, né, já para o final, né, já passamos da metade da aula com certeza e vamos caminhando aqui para o final. Queria tratar com você de outros requisitos de admissibilidade. Como eu já disse para vocês, né, o cabimento é uma admissibilidade especificamente neste caso, por ser uma ação de cognição pré-determinada, de cognição plena, de cognição parcial. A reclamação é uma ação de cognição parcial, ela só pode discutir aquelas hipóteses de cabimento, aquelas causas de pedir previamente admitidas. Fora isso, temos outros requisitos de admissibilidade. Tá? Primeira delas, a gente já falou deveras sobre a não ocorrência do trânsito em julgado, né? Também dessa posterior inadmissibilidade eu já tratei com vocês, né? Que está prevista, foi incorporada ao CPC, o enunciado 734 da súmula do STF. Outro detalhe é que a reclamação, a ação de competência ordinária do tribunal, exige a prova pré-constituída. Então, eu tenho que ter uma prova documentada, né? Pode ser uma prova documental ou uma prova, se for o caso oral, prévia, ou uma prova oral documentada numa ata notarial ou algo que o valha. Então, o que é importante compreender é que eu não posso ter audiência de instrução, eu não tenho audiência de instrução na reclamação, que é a ação de procedimento especial, né, com cognição parcial e exigência de prova pré-constituída. Tá? A gente já viu também que é preciso fazer, ter o esgotamento ou haver o esgotamento das instâncias ordinárias quando visar repercussão geral e recursos repetitivos. Tá? Então precisa haver o esgotamento. Tá? Vamos seguir adiante. Né? A jurisprudência também tem entendido que não cabe repercussão geral ou que não cabe reclamação, me perdoem, como mero sucedâneo recursal. Ou seja, se eu tenho um recurso específico ao STJ passível de cassar aquela decisão, não tem sentido eu admitir a reclamação. Isso tem todo o sentido fazer isso. Não é possível que a reclamação... Haverá situações excepcionais em que eu terei cúmulo de meio impugnativo. Eu cumularei a impugnação via recurso para evitar o trânsito em julgado, como eu disse, e a reclamação. Tá? Mas a regra geral é que eu não posso ter esse cúmulo. Eu não posso simplesmente pegar o recurso e transformar ele, a reclamação, e transformar ele como se fosse um recurso, mais um recurso. Tá? Além disso, é preciso que haja uma congruência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. É a mesma lógica, pessoal, lá que a gente falou dos embargos de divergência, é a mesma lógica que a gente falou do recurso especial repetitivo, ou, me perdoe, do recurso especial por dissídio jurisprudencial. Eu preciso ter um contexto analítico e preciso comprovar o seguinte, o ato reclamado aqui, ele de fato está ofendendo a competência da decisão paradigma. Tá bom? Então, como requisitos gerais, além disso, a gente já viu, assim, posso incluir, inclusive aqui também, vou fazer isso aqui agora, não tem prazo próprio, precisa apenas que não tenha havido o trânsito em julgado no momento da interposição do recurso. Tá bom? Legitimidade. Então, vamos lá. Como ação originária que é, né, como ação que é, eu tenho que ter a legitimidade, também tenho a legitimidade dos recursos.
Mas qual é a regra geral aqui? Pronto. A legitimidade ativa, aqui não é, na verdade, o Estado juiz não é parte. A legitimidade ativa é da parte, né, a quem o ato reclamado é da parte a quem o ato reclamado, a parte a quem o ato reclamado prejudica. Essa será a parte autora da reclamação. E também poderá ser feito pelo Ministério Público, seja o Ministério Público como fiscal da lei, seja o Ministério Público como seja o Ministério Público como fiscal da lei, seja o Ministério Público como parte, ele poderá propor, tá bom? E também a defensoria representando a parte, né? A parte, né, por advogado, vou até botar aqui, por advogado privado, ou pela defensoria pública, defensoria pública, e o MP, seja como parte, seja como fiscal da lei, tá bom? E quando eu digo parte, aquele conceito amplo de parte, aqueles que são terceiros intervenientes do processo são partes, tá bom? Eu tenho ainda, né, a intervenção, a previsão da possibilidade de intervenção de terceiros. Eu até vou colocar isso aqui também para vocês. Mas eu chego já já. Vamos aqui primeiro. A legitimidade passiva é de quem? Se é contra ato administrativo, o ente administrativo. Se é contra ato judicial, né, é a parte. É igual a lógica. Um recurso. O recurso não é interposto contra a decisão do juiz, mas o juiz que proferiu a decisão recorrida não é sujeito passivo, ou seja, não está no polo passivo do recurso, né? Eu tenho como polo passivo aquele que se beneficia do ato recursal, da decisão recorrida. A mesma lógica aqui. A parte adversa, ou seja, é aquela pessoa que se beneficia. É a pessoa que se beneficia, né, da decisão reclamada, né, do ato reclamado. Terceiro. Então, cabe também intervenção de terceiro. O próprio CPC expressamente prevê, né, que cabe a intervenção de terceiro. Tá? Então, na lei 8.038, que trata dos recursos nos tribunais, das decisões, dos processos de competência originária dos tribunais, o artigo 15 fala isso, fala que a parte será a litisconsorte necessária quando se beneficiar do ato impugnado. E se não se beneficiar, imagine um litisconsórcio em que você tem dois réus, e a decisão só aproveita um deles. Né? A decisão reclamada só aproveita um deles. Mas o outro pode intervir como terceiro. Ele não vai ser, nesse caso, litisconsorte necessário, ou seja, ele não vai ser parte necessariamente, mas ele intervirá como terceiro. Tá bom? Competência. A competência, a gente já viu, é do órgão jurisdicional que visa objetivar o regimento, que visa objetivar o respeito à sua competência ou que visa garantir a autoridade da sua decisão. Qualquer tribunal, a gente já viu, isso cabe a reclamação em qualquer tribunal, tá? E vai ser em qual tribunal? No tribunal que teve a decisão desrespeitada ou a competência desrespeitada. Em que órgão interno? Conforme o regimento interno. No STF já foi o pleno, mas atualmente a competência para reclamação ela é das turmas no âmbito do STF, tá? E em geral, nos tribunais, essa competência fica para a Corte Especial, quando tem, ou para o pleno. Corte Especial ou para o pleno. E tem um outro detalhe. Eu tenho uma prevenção, eu coloquei essa prevenção entre aspas, né? Porque, em geral, a gente sabe que não há prevenção entre processos distintos. Em geral, a prevenção é para julgamento de recursos no âmbito de um mesmo processo. Então, aquele que conheceu o primeiro recurso fica prevento para os demais. Mas, neste caso, é uma prevenção, mas é uma prevenção atípica, porque é a prevenção do relator preferencialmente, do relator que julgou a causa principal. Então, um exemplo para esclarecer. O Tribunal de Justiça da Bahia julgou determinada questão, fixou uma tese no IRDR. Tá? Determinado juiz de primeiro grau não está respeitando a tese fixada no IRDR.
Então, neste caso, caberá a reclamação. E quem será o relator desta reclamação? O mesmo relator do IRDR. Isso tem todo sentido, porque é alguém que conhece a causa e poderá melhor interpretar se a hipótese ali era de distinguishing para não aplicação da tese, ou se a hipótese era de fato de aplicação da tese, porque ele foi o relator da causa em que se construiu a tese. Então eu tenho essa prevenção. Então eu tenho a competência do tribunal e uma competência por prevenção, quando for possível, porque nem sempre poderá ser possível, né, daquele relator que julgou a causa principal, da onde foi emanado o ato que está sendo desrespeitado. Ok? Então vamos lá, pessoal, seguindo para o final. Procedimento. Petição inicial, a gente já viu, dirigida ao presidente do tribunal, com os requisitos ordinários do 319 e 320, tá? Tem pagamento de custas, tudo normal, com mais a prova documental, com esse detalhe, prova documental, né? Que não cabe instrução probatória, dilação probatória no âmbito da reclamação. Então, a petição dirigida ao presidente do tribunal, com os requisitos, né, ordinários da petição inicial, 319 e 320 do CPC, né, e com o requisito específico de juntada da prova documental ou da prova documentada. Tá? Da prova documentada, o mais interessante seria a prova documentada. Tá bom? O CPC fala em prova documental, mas entenda como prova documentada. Recebida essa petição, ela será autuada e distribuída ao relator do processo principal sempre que possível. Se não for possível, né, será feita livre distribuição para qualquer desembargador. Então, por exemplo, uma situação de preservação da competência por um juiz que inadmitiu uma apelação, né, vai ser a distribuição livre, salvo se já tiver havido julgamento de agravo de instrumento naquele processo. E aí você remete para aquele. Mas, como regra, será a distribuição livre. Tá bom? Recebida o processo pelo relator, ele falar um juiz de admissibilidade, podendo, inclusive, se for o caso, julgar improcedente liminarmente, como qualquer causa. Se ele tiver uma reclamação inadmissível, ele vai extinguir a reclamação sem resolução do mérito. Se tiver uma admissível, mas francamente improcedente, ele poderá fazer o julgamento antecipado dali. Mas se a decisão for de admissibilidade, se ele entender que a hipótese é de cabimento de reclamação e processamento, aí ele tem algumas medidas que estão lá determinadas no 989. Ele requisita as informações da autoridade que foi imputada à prática do ato impugnado, seja autoridade administrativa ou judicial, né, que prestará essas informações a título de prova no prazo de 10 dias, como se fosse no mandado de segurança. Se necessário, ele pode ordenar a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável, ou seja, isso é antecipação de tutela, determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, ou seja, o réu da reclamação, e determinará também a intimação de todo e qualquer interessado. Então, assim, ele angulariza a relação processual da reclamação, tá? Voltando com estas informações, se o Ministério Público ele não foi o autor da reclamação, ele passa a ter a possibilidade de intervenção para no prazo de 5 dias, se manifestar, tá bom? Depois disso, julgamento da reclamação. Havendo julgamento da reclamação, ele pode ser pela inadmissibilidade, extingue sem resolução do mérito. Ele pode ser pela improcedência, dizendo que não houve, por exemplo, usurpação da competência ou não houve ofensa à norma. E ele pode entender, né, pela procedência da reclamação. Então, se ele julgar procedente, ele vai cassar a decisão exorbitante do seu julgado, né? Ou seja, se é alguém que está aplicando, eu casso esta decisão, ou se precisar, ou seja, se a reclamação pautasse na omissão, eu determino que cumpra. Então ele vai ou cassar a decisão, se for ato omissivo, ou determinar a medida necessária se o ato reclamado for um ato omissivo. E determinará a medida que seja cabível no caso.
considerando a mudança de entendimento do Supremo, o Supremo antes entendia, pessoal, que não cabia honorários. Por quê? Porque ele estava fiel ao seu entendimento de que a reclamação era direito de petição. A partir do CPC de 2015, né, o Supremo muda o seu posicionamento, reconhece a reclamação como ação, e como tal, né, impõe os ônus da sucumbência, tá? Inclusive o CPC expressamente derroga artigos da Lei 8.038/93, que é das ações e processos, dos recursos e processos de competência originária do STF, para lá tratar, né, para revogar esses artigos que falavam da não aplicabilidade da sucumbência. E na reclamação hoje incide sucumbência. Só mais um detalhe, por fim, vou até botar isso daqui, vamos duplicar isso daqui. Recursos, né? Eu botei aqui, deixa eu ver se na parte de julgamento eu botei, não falei. Honorários e recursos, eu vou botar aqui, recursos. Então, recursos. Como ação que mais ação de competência originária, a gente já automaticamente sabe que não se aplica, né? Sabe que não caberá apelação nem agravo de instrumento destas decisões. Vai caber das decisões monocráticas agravo interno, vai caber recurso especial das decisões proferidas, né, em reclamação proferidas por TJ ou TRF, né? E caberá recurso extraordinário das decisões proferidas por TJ, TRF ou STJ, tá? Esses são os recursos cabíveis contra as decisões que julgam as reclamações, tá? Por fim, a execução da medida, ela é uma execução sobrelevada, porque o presidente, ou seja, como a reclamação ofende a respeitabilidade do tribunal, o presidente pode determinar essa execução antes mesmo de lavrado o acórdão. Ele já pode determinar de imediato o cumprimento da decisão, né? E aí, como a ação é de competência originária, vocês vão aprender isso em processo 4, a competência para a execução é do próprio tribunal, não é de juiz de primeiro grau. Como regra, vocês sabem, né? É juiz de primeiro grau que promove a execução dos julgados, né? Só que a regra é para todo juiz de primeiro grau, entre aspas. Quando o tribunal for órgão originário de competência para julgamento das ações, ele promoverá a própria execução dos seus julgados. E aí o presidente pode, inclusive, determinar isso antes mesmo da lavração do acórdão. Pessoal, em linhas gerais era isso que eu queria tratar com vocês, né? Sobre reclamação. E eu estou agora, deixe-me ver que eu não estava olhando, mas a gente ainda tem uma turma boa aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Eu estou à disposição aqui de vocês para a gente conversar, tá bom? Para tirar alguma dúvida. E aí, pessoal, alguma dúvida? Oi, professor, eu tenho algumas. Vamos lá, Adriele, vamos a elas. Aos interessados, eles podem integrar somente no polo passivo ou também podem ser no polo ativo? Peraí. Adriele, me dê só um minuto que eu fui fazer uma coisa aqui e terminei fazendo uma besteira. Pronto, agora eu terminei fazendo uma besteira. Era para eu ter retirado uma coisa e retirei outra. Era para eu ter retirado, para liberar a minha câmera. Para que vocês vejam, eu estava aqui no Google, no OBS, retirando. Peraí.
Me dá só um segundinho. Só um segundinho para eu ajustar isso aqui e a gente poder continuar a aula tranquilamente. Depois vocês veem a incompetência do professor de vocês em termos tecnológicos, o que esses recursos, o que essas nossas aulas online nos obrigou a aprender de uma hora para outra foi muito, pessoal. Mas o importante é que a gente está aqui, juntos construindo esse caminho. Depois eu termino de ajustar, aí agora eu consigo abrir minha câmera para vocês me verem daqui. Eu acho que eu consigo, pronto, consigo. E aí me perdoe. Se vocês puderem também abrir as câmeras de vocês, eu lhe agradeço. Mas a palavra está com você de novo, Adriane, estou à sua disposição. Oi, professor, desculpa, minha câmera deu pane aqui. Mas quando você fala em terceiros interessados, eles podem integrar apenas o polo passivo ou também podem ser o polo ativo? Eles podem ser tanto polo ativo quanto passivo. O terceiro, você sabe que ele pode entrar como terceiro dos autores ou dos réus do processo, sem nenhuma sombra de dúvida. Pronto. Eu estava estudando aqui um livro e ele fala que na competência do tribunal de segundo grau, a reclamação constitucional pode ser utilizada com vantagem quando a decisão a ser impugnada for interlocutória e não recorrível por agravo de instrumento. Está certo? Tá, não tem, sem sombra de dúvida, assim, estando presente das outras hipóteses de cabimento, né, da decisão, eu vou poder propor a reclamação. Ou recorrer, a depender do caso, na apelação futura. Mas eu posso sim, se eu tiver uma decisão interlocutória não agravável de primeiro grau, né, e que possa gerar prejuízo, eu posso interpor a reclamação sim. Eu vou olhar mais aqui se tem alguma, tá? Tranquilo. Enquanto isso, mais alguém, pessoal, tem mais alguma dúvida? Professor, Oi, Brena. fiquei um pouco confusa. Porque lendo em alguns lugares eu achei usando muito o termo reclamação constitucional. E aí eu não lembro se eu li em algum lugar, mas eu tinha ficado nessa dúvida que era uma coisa só para os tribunais superiores. Aí eu sempre fico agora que não. É livro muito provavelmente, Brena, é livro atualizado ou desatualizado ou atualizado às pressas. Quando eu tratei com vocês do histórico, lembra que eu disse que inicialmente era previsto na Constituição Federal e nas Constituições estaduais? Então, antigamente, a gente usava o termo reclamação constitucional para diferenciar a reclamação constitucional da chamada reclamação correcional, que era a reclamação administrativa, e assim ficar claro o conteúdo, a noção, a ciência de que eu estava falando desta ação originária prevista na Constituição. Tá? Depois do CPC de 2015, com o desaparecimento da correição parcial, não tem tanto sentido eu chamar de reclamação constitucional. Na verdade, é até um pouco equivocado eu chamar de reclamação constitucional, porque hoje a reclamação não está prevista só na Constituição. Ela está prevista na Constituição em algumas hipóteses e no CPC para outras hipóteses. Entendeu? Entendi. Agora, outra dúvida que eu acho que talvez seria mais na prática, assim, de eu conseguir visualizar quando vai caber reclamação e não vai caber algum outro recurso. Porque pensando, se quando entrar reclamação, apelar, por exemplo. Deixa eu te falar assim, para você visualizar uma hipótese muito clara, é muito clara a hipótese do juiz que inadmite recurso de apelação, o juiz de primeiro grau que inadmite recurso de apelação. Esse juiz de primeiro grau que inadmite o recurso de apelação, eu não tenho recurso contra essa decisão. Porque é uma decisão, inclusive, não prevista em sistema. É uma não decisão, porque esse sistema diz, olha, você não pode, o CPC vai lá expressamente e diz, olha, você não pode fazer juiz de admissibilidade, ele vai e faz, eu não tenho recurso. Qual é o caminho que eu tenho? Reclamação. Reclamação. Entendeu? Então, beleza. Mais alguém, galera? Ou vai dar 1h da tarde, 1h30, eu tenho sustentação oral, preciso também almoçar e recuperar um pouco aqui a garganta para a gente seguir em frente. Mas se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre reclamação, vamos lá. Diga, Islã. Como? Vou sim.
Assim que eu terminar a sustentação oral, eu posto lá no YouTube. Tá bom? Hoje ainda vai estar no YouTube. Vou revisar também aquele PowerPoint e lanço lá no nosso Classroom. Vou lançar tanto postar a aula no YouTube como lançar no Classroom o Google, o PowerPoint, para facilitar o estudo. Tá bom? Oi, professor, só uma última dúvida. Vamos, Adriane. Como se tratar quando a gente quer... Qual é o termo que usa para a gente falar de reclamação? É interpor? É propor, porque é uma ação, né? Propositura de uma ação. Interpor é usado para recurso. Propor. Quando a gente quer propor, a gente usa a petição. Então, consequentemente, todas as regras de petição a gente aplica nesse caso, né? De petição inicial. Petição inicial. Isso. Todas as regras que são cabíveis. Todas elas são cabíveis. Tá? E além disso, eu preciso da prova pré-constituída. Perfeito. Obrigada. Então tá bom. Galera, foi ótimo ter essa aula com vocês. Eu vou tentar agilizar a gravação da aula de ação rescisória para postar para vocês, né? E um beijo no coração. Fiquem em paz até semana que vem. Na outra semana, em junho, já é a nossa prova. Um abraço grande. Tchau, tchau.